Olá, alunos. Aqui é Rodolfo Gutierrez e hoje o ensinamento é sobre proporções, né? O que você precisa saber sobre proporções? Lembra desse esquema aqui, ó? Proporção é uma igualdade de duas razões e razão é uma divisão de um número A por um número B, né? Então vou puxar aqui, ó, A dividido por B. Se eu tenho A dividido por B, isso chama-se razão. É uma divisão de um número A por um B. Eu coloco letra que eu não sei que número é esse, né? Então, quando eu divido aí, eu tenho a palavra razão. Essa divisão aí, um A sobre B poderia ser qualquer número, tá? Por exemplo, o número 5 sobre 2 é uma razão. Então, se eu tiver aqui uma outra razão, C sobre D, e essas razões forem iguais, ou seja, a divisão delas der o mesmo resultado, eu chamo elas de proporções. Né? Uma proporção, na verdade, que é a igualdade de razão. Proporção. Exemplo, eu tenho aqui um 2 sobre 3. Do nada eu percebo que embaixo aqui o 3 se transformou em 9. Para se manter uma proporção, o que está acontecendo embaixo, que foi vezes 3, tem que se manter em cima. E aí vai virar um 6 ali, né? Essa fração 2 terços e essa fração 6 sobre 9, se eu dividir as duas, elas vão ter o mesmo resultado, que é 0,3333 infinitamente. Ok? Essa é a ideia da proporção. Mas a gente vai entrar aqui pelos ensinamentos que você teve para fazer descobertas de solução de problemas. Você usa a proporção, né? Fazendo a igualdade das razões aí de grandezas iguais. Olha a primeira questão. Uma casa tem 6 metros de altura e projeta uma sombra de 2 metros. Nesse mesmo instante, uma árvore projeta uma sombra de 14 metros. Qual é a altura da árvore? Então, se eu vier aqui e fizer assim, ó, um pensamento, vou pegar a sombra da casa e fazer uma divisão pela sombra da árvore. A sombra da casa está para a sombra da árvore. Assim como eu sei que a altura da casa tem uma relação com a altura da árvore. Por quê? Porque o Sol ele vai projetar as sombras proporcionalmente a cada altura, né? Então, a sombra da casa tem a ver com a altura da casa. Está ligada à altura. E a sombra da árvore tem a ver com a altura da árvore. Elas são equivalentes, a gente diz isso, né? Então, por isso as frações são equivalentes. Substituindo aqui, ó, nesse primeiro, quem é a sombra da casa? Uma sombra de 2 metros. Uma casa projeta uma sombra de 2 metros. Então, eu tenho que a sombra da casa é 2 metros. E eu tenho que a sombra da árvore é 14 metros. Eu tenho que a altura da casa é 6 metros. E eu tenho que a altura da árvore eu quero descobrir. Eu venho aqui, ó, chamo na proporção. Mas antes de saber se posso fazer a conta direta, eu tenho que saber se essa proporção é uma proporção direta. O que é isso? Quando um aumenta e o outro também aumenta. Olha só, se eu aumentar a altura da árvore, quanto maior a altura da árvore ou da casa, maior a sua sombra.
Quando um aumenta e o outro também aumenta, eu posso vir aqui e fazer essa conta aqui multiplicando em cruz. E assim chegar no resultado. Que vai dar quanto aqui, ó? Na multiplicação. 2 vezes x, 2x. 14 vezes 6 vai dar 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8, é isso? Puxei para o lado. X é igual a 84 sobre 2, que vai dar 21. Tá? Então, 21 não. Que isso, gente? 42 metros a altura da árvore. Tá? 42 metros a altura da árvore, que é o que ele pediu. Próxima questão. Em um banho de ducha são gastos 135 litros de água em 15 minutos. Uma boa economia de água é obtida quando se fecha o registro enquanto se ensaboa e se reduz para 10 minutos o tempo de banho com registro aberto. Então, o banho com registro aberto é 15, mas com registro fechado é 10. Quantos litros de água se economiza dessa maneira? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. De um lado, eu vou colocar os litros e do outro lado eu vou botar o tempo. E eu sei que com 135 litros eu tenho tempo de quanto? 15 minutos. Só que reduziu para 10 minutos. Reduzindo para 10 minutos, quantos litros são? Gente, na verdade esse probleminha já chegou na base da regra de 3, né? A proporção nada mais é que uma regra de 3. Que vocês já aprenderam no 7º ano aí. Você tem que saber, com mais litros, se você gastar mais litros de água, você gasta mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, né? Ou ao contrário, se eu ficar mais tempo no banho, eu gasto mais litros ou menos litros? Mais litros. Então os dois são diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar cruzado aqui sem medo. Que vai me dar 15x igual a 1350. X é igual a 1350 sobre 15. Que vai entregar para mim 90 litros. Ó a pergunta, quantos litros de água se economizam dessa maneira? Se antes gastava 135 e agora gasta 90, então a minha resposta é 45 litros de economia. Tá? Essa é a resposta. Bora para a questão 3. Para encher um tanque, usam-se 5 torneiras iguais. Com apenas uma torneira aberta, enche-se o tanque em 12 horas. Em quantas horas 2 torneiras abertas encheriam um tanque? Então, ó, vamos lá. Eu tenho torneiras. Tá atento nessa questão, hein? E tempo. Eu sei que uma torneira leva 12 horas. Está na proporção aqui. Uma torneira leva 12 horas. Ele quer saber 2 torneiras, quantas horas que serão. Só que aí tem um problema, que essas grandezas aí, essa razão, essas 2 razões, elas não estão em forma de proporção. Por quê? Porque se eu perguntar quanto mais torneira enchendo, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Eu vou levar menos tempo. Repare uma coisa, que na mente, mentalmente, você consegue resolver. Pô, uma torneira 12 horas, eu coloco mais uma torneira, vai cair meu tempo, tem mais uma torneira ajudando. Com mais uma torneira ajudando, se era 12, vai cair para 6. De cabeça você mata, são 6 horas.
Se você fizer esse cruz credo aqui direto, vai dar 24 horas. Vai dar 1 vezes x, 2 vezes 12, 24. Não tem como durar 24 horas, levar mais tempo do que era. Por quê? Porque você tem que inverter aqui, ó. Se você não inverter essas grandezas, uma delas, né, você não mata. O correto aqui é o seguinte, você mantém uma delas, 1 sobre 2, inverte a outra, tá? O 12 passa para cima e o x para baixo. Aí sim. O que eu fiz aqui? Eu inverti. Por que inverter? Porque elas são inversamente proporcionais. Não estavam em forma de proporção, tá? Devido às grandezas serem inversas. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Você tem que ter esse raciocínio. Aí você vem aqui, ó, faz a conta. Cruz credo. 1 vezes x. Então, 1 vezes x. Peraí, mas eu não inverti nada. Peraí, volta. Ó. O 12 sobre x eu tenho que inverter. Perdão, não inverti. Não vai ficar 12 sobre x aqui. Vai ficar o x passa para cima. E o 12 para baixo, ó. Repara que eu inverti aqui, tá, gente? O x para cima e o 12 para baixo, senão não dá certo. Aí vai ficar 2 vezes x, 2x, 1 vezes 12. 12. X é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6 horas. Tá? Senão a conta não sai, você vai achar 24 horas nesse cálculo. Se você der mole aí, você acha 24 horas. B. Quantas torneiras iguais a essa seriam necessárias para encher o tanque em 3 horas? Então, eu vou pensar aqui de novo. Ó. Torneiras e tempo. Eu sei que uma torneira leva 12 horas. Em 3 horas, quantas torneiras? Essa é a relação. Só que na hora de montar, eu estou lembrando. Quanto mais torneiras, menor meu tempo. Se quanto mais torneiras, menor meu tempo, eu vou inverter aqui. Eu não posso deixar do jeito que está. Vou ter que montar 1 sobre x igual a 3 sobre 12. No caso, eu inverti o tempo. Você pode inverter quem você quiser. Ou você inverte as torneiras, ou você inverte o tempo, para que eles fiquem na mesma posição, no mesmo sentido. Tá? Então, aqui, matando esse cálculo agora, 3x igual a 1 vezes 12, 12. X é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 horas. Vamos para a próxima. Uma padaria produz 400 pães com 10 kg de farinha de trigo. Quantos pães ela produzirá com 12 kg de farinha? Então, eu tenho pães. Vou pegar uma corzinha bonita aqui. Pães e farinha. Então, vamos lá. 400 pães com quanto de farinha? 10 kg de farinha. Quantos pães ela produzirá com 12 quilos? Cara, isso eu posso montar direto, porque quanto mais pães, eu preciso de mais farinha. Ou ao contrário, quanto mais farinhas, eu fabrico mais pães. Então, se as duas setas são para cima, eu posso montar direto. Não preciso me preocupar aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu escrevi aqui, isso aqui pode ficar assim direto, do jeito que tá, ó, 400 sobre x igual a 10 sobre 12. Na minha conta aqui vai ficar 10x, que é esse cruz credo aqui, ó, igual a 4 vezes 12, que vai dar 48, 4.800. X, corta o zero daqui com o zero daqui, x é igual a 480 pães. Tá? Que são grandezas diretas. Quantos quilogramas de farinha são necessários para a produção de 1000 pães?
Então, posso já pegar daqui que já está pronto aqui fazendo direto. Ó. 400 pães está para 1.000 pães. Assim como 10 quilos de farinha vai estar para quanto? Entendeu o que eu fiz aqui? Ó? Pão e farinha, do mesmo lado. 400 pães está para 1.000 pães, assim como 10 quilos de farinha está para quantos quilos vão precisar para 1.000. Aqui eu posso eliminar os zeros, ó. 0 com 0, 0 com 0. Sobrou o 4x e o 10 aqui, ó. Sobrou o 4, o 10 e o x. Multiplicando cruzado vai ficar 4x igual a 10 vezes 10, 100. Puxei para cá, x é igual a 100 sobre 4. X é igual a 25 quilos para fazer 1.000 pães. Tá? Então assim encerra-se essa correção aí, galera, sobre proporções.